Gostaria que nós separássemos ali no livro de Gálatas, carta aos Gálatas. Pode ir no capítulo 5, um texto muito conhecido, mas é sempre bom nós revisitarmos, entendermos, e Deus possa falar conosco de uma forma bem especial. A minha oração é que você possa ser confrontado face a face, que Deus possa te colocar de frente de um espelho e sem demagogia, nu, e você possa ver os seus defeitos espirituais, comportamentos, caráter, nesta manhã. Tá? Na nossa palavra de hoje, nossa conversa aí, nossa reflexão que nós vamos falar hoje, então está lá em Gálatas 5, do 22 ao 25, que diz assim: mas o Espírito é amor, alegria, paz, paciência ou longanimidade, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Quando me pediram para falarmos hoje sobre o fruto do Espírito, vou falar somente 3 virtudes desse fruto. E nós vamos entender um pouco como é que funciona. Pastor, como assim você está falando 3 virtudes e ao mesmo tempo um fruto? Que na verdade são 9 virtudes e um fruto. São 9 características que o apóstolo Paulo vai nos dar, que faz parte de um único item, e é esse fruto. Uma das coisas que sempre lembro junto no NASA Kids é quando a gente vai explicar para as crianças como é que é esse fruto. Eu acho que uma das ilustrações mais simples e que mais profunda que eu possa entender, e você também possa entender comigo nesta manhã, é que o fruto é como se fosse uma tangerina, onde você tem um único fruto, mas tem vários gomos daquele mesmo fruto. Então, o apóstolo Paulo vai dizer aqui que ele está nos dando um único fruto, Deus está dando para nós, para cada um de nós, um único fruto, só que esse único fruto existem várias virtudes nesse único fruto. Então, não tem como você receber esse fruto e falar assim, irmão, mas eu não tenho essa virtude aqui. Tem sim, só não foi despertada em você. Porque se Deus te batizou no Espírito Santo, o sobrenatural de Deus já está sobre sua vida. Porque eu já vi o homem mais rude se tornar um homem mais dócil. A mulher mais estressada se tornar uma mulher mais calma. Entendeu? Mas eu já vi acontecer pelo poder do Espírito Santo. E quando nós começamos a entender sobre esse fruto do Espírito, ele age de 3 maneiras sobre nossas vidas. Eu quero que você repita comigo, eu vou falar e depois a gente vai repetir juntos. Que o fruto ele tem uma origem sobrenatural, um crescimento natural e uma maturidade gradual. Vamos repetir juntos? O que o Espírito Santo, o que o fruto do Espírito faz em nós? Uma origem o quê? Sobrenatural, um crescimento o quê? Natural e uma maturidade o quê? Gradual. Por isso que eu não sou mais aquele mesmo crente de 10, 15 anos atrás. Se eu estagnei, algum problema tem. Comigo e Deus comigo. Tá? Porque se a palavra de Deus vai falar sobre o fruto do Espírito, e Ele está dando a todos que são crentes em Cristo, e que é uma origem sobrenatural na nossa vida, que o crescimento é algo natural, como uma criança que nasce, e ela vai crescendo. Né? Chega uma certa fase na nossa idade que depois dos seus 20, depois dos seus 30, depois dos seus 40, o crescimento continua, né? Mas para os lados. Então o crescimento continua, não muda. Não é? Então nessa introdução que eu queria dar para cada um de nós, é termos esse entendimento.
E esse entendimento vai nos trazer o quê? A possibilidade de Deus agir na sua vida e na minha vida. Saber que o fruto do Espírito é algo que vem da parte de Deus, que é sobrenatural. E que no meio desse crescimento, né, natural, aqui terreno, nós vamos adquirindo com a nossa caminhada uma maturidade de forma gradual. O gradual é sempre o crescimento exponencial. Então você vai crescendo, sempre vai crescer. Se hoje eu estou falando com você, com vocês, com cada um de vocês, e tenho essa maturidade que eu tenho hoje, ela não pode ser a mesma maturidade que eu tinha 10 anos atrás. E ela não pode ser a mesma maturidade que Deus me permitindo para daqui a 10 anos à frente. Não é? Estou olhando aqui para o meu filho e gostaria de agradecer à igreja pelas orações, pelas ligações de alguns homens que se dispuseram até, pastor, se precisar de alguma logística, de alguma ajuda, pode falar comigo que eu estou à disposição. Né? Quero agradecer a eles, não é? Algumas mulheres também que ligaram para minha esposa, né? Se pontificando a ajudar. Mas graças a Deus, pela glória de Deus, está aqui bem. Foi um susto, né? Tudo foi acontecer de forma sobrenatural, o diagnóstico saiu rápido, o plano de saúde liberou a tomografia de forma em 15 minutos. Até a recepcionista chegou até nós e falou assim, olha, eu estou aqui há tanto tempo e nunca vi isso acontecer, não. Demora uns 3 horas para liberar. Então eu vejo a mão de Deus nisso, irmãos. Para dar o diagnóstico rápido. A cirurgia também foi muito rápida. Então só tenho a agradecer a Deus e à igreja local por ter orado por nós. Não é? Então, irmãos, voltando aqui sobre o fruto do Espírito. E nesse crescimento, né, nessa origem sobrenatural, nesse crescimento natural e nessa maturidade gradual, Deus ele faz uma distinção dentro dessas 3 situações e que vai nos dar também 3 características de atitude nossa dentro desse fruto. Tá? Hoje eu vou falar somente de 3 características, mas vão ter depois outros pregadores vão falar das outras virtudes, mas elas se dividem em pelo menos 3 atitudes dentro dessa palavra. A atitude do cristão com Deus, e aí você vai ter as virtudes ali do amor, alegria e paz. Você vai ter a atitude do cristão para com as outras pessoas. Você vai ter a paciência, benignidade, bondade. E você vai ter a atitude do cristão para com ele mesmo. Que aí nós vamos ter as virtudes de fidelidade, mansidão e domínio próprio. Entende? E uma das características do fruto, que eu acho mais extraordinárias, é porque nem eu e nem você vai comer do próprio fruto. Como assim, pastor? Você já viu alguma árvore que dá o seu fruto, ela comer do próprio fruto? Não. Somente as pessoas que estão à sua volta, vão ter o benefício do fruto do Espírito da sua vida que está em você. Mas você não vai ter. Não de forma direta, né? Mas indiretamente você vai ter os benefícios. Com certeza, né? E ontem, na Assembleia Distrital, né? Lá teve que usar muitas virtudes como essa. E algumas foram quebradas, foram percebidas. Mas teve um caso que aconteceu comigo, pessoal. Nem compartilhei com o pastor Luiz, a pastor Laudelina. Eu fui lá atrás para ligar para minha mãe, para minha sogra, para avisar que estava no horário do remédio do Miguel, né? E na hora estava tendo um momento meio caloroso entre o presidente da mesa e um pastor. E tinha uma senhora que estava num processo, no final, lá na última cadeira, um processo de cura, um cabelo bem baixinho, que nem o meu assim, começou a passar mal. E aí teve uma irmã que pegou, levantou ela, e de repente as pernas dela você via que tinha se esfalecido, não é? Aí outra irmã que estava segurando não tinha força suficiente para segurá-la. Eu acredito que ela pesava uns seus 70 quilos, né? Quando eu fui, vi aquela situação, cheguei próximo, peguei aquela mulher nos braços, sozinho.
E levei ela para fora, levei ela para a cadeira, né? Aí tinha outras pessoas depois chegaram para poder acudir. E aí eu percebi, né, que uma orientação do meu ortopedista era fortalecer a parte muscular do meu corpo, porque ele virou para mim e falou assim, ó, você não tem mais só um discozinho aí na sua coluna, não. Você já tem uma discoteca. E para mim não fazer uma reforma nela, destruir tudo, que depois vai dar ruim, então eu vou fazer o seguinte, você tem que fortalecer a sua parte muscular do seu corpo para que você possa suportar esse problema que você tem, que já é crônico, e humanamente falando não tem como. Só Deus agora operando, irmãos. Só na mão de Deus agora. E aí eu segurei aquela mulher. Mas se eu fosse um ano atrás segurar ela, eu ia cair no chão. Eu tinha certeza disso. Eu não tinha ter força suficiente. Então, irmãos, quando nós fortalecemos o nosso espírito, pegando essa ilustração e essa situação de ontem, todos os nossos dias, quando for necessário, aquela virtude vai ser provada. E você vai ter força para suportar aquela situação. Entende? Então, gostaria de falar primeiro sobre a paciência, que vem da palavra grega macrotúmia, que o apóstolo Paulo usa nesse texto, e que significa, né, vamos dizer assim, o ânimo espichado, ou ao máximo, ter o ânimo, então, ou seja, uma pessoa que exala a virtude da paciência, ela, né, tem um ânimo, né, espichado até um máximo, né? Tardia em se irar, né? Suporta as injúrias das outras pessoas. Com essa virtude aqui, irmãos, você consegue engolir muito sapo e manter o seu CLT ainda em dia, né? E o seu réu primário também. Essa palavra, né, paciência, ou em algumas traduções, longanimidade, que vem da palavra grega, né, ela vem para nos dar uma ideia de imperturbabilidade diante das provocações. Olha só como é que é importante, irmãos. E quem é paciente? O amor. Não é? O apóstolo Paulo não vai usar esse termo lá, ele vai usar a mesma palavra que ele usou aqui em Gálatas, vai usar lá em Coríntios. E isso nos traz o quê? Um sentimento, né, que não é vingativo, não é rancoroso, não é maldoso. Quem tem uma virtude paciente, né, ele consegue, né, permitir que o Espírito Santo atue nele e o controle. A verdade é essa. Alguém poderia pegar um pouquinho de água para mim, por favor? Um copo de água. Obrigado, hein? A paciência está relacionada na Bíblia bem de perto com provas e tentações. Então, toda vez que a gente vê provações e tentações na Bíblia, ela vai estar muito próximo dessa virtude, da paciência. A Bíblia ela vai nos dar vantagens, lutas, dificuldades, mas aqueles que são pacientes vão ser ricamente abençoados. Amém? Posso ver um amém? Você tendo esse entendimento nesta manhã, você tem consciência de poder buscar essa virtude em Deus? Ela já está em você, independente do que você diz para mim. Pastor, eu não sou paciente. Sou zero. Paciência zero. Pisou no meu calo, já vai na lata, na hora. Mas ela já está em você. Falta você ter atitude para manifestar ela. Entende? Aquilo que às vezes as pessoas falam sobre, né, eu sou assim, nasci assim, a síndrome. Obrigado, Cláudio. Maria Grabiela, né? A síndrome. E isso não cabe para o poder de Deus na sua vida. E se a gente for ver no texto, ele é sobrenatural. Se nós formos
alguns versículos anteriores, o apóstolo Paulo vai falar sobre as obras da carne. Então, se o fruto é uma atitude, as obras da carne, é um trabalho. Romanos vai falar para nós, que todo trabalho tem o seu salário. E qual é o salário do pecado? A morte. Então, quando o apóstolo Paulo ele vai listar para a gente, lá a partir do verso 16, vai listando todas aquelas obras pecaminosas, ela tem um salário. Aqueles que praticam essa obra vão receber esse salário. Mas aqueles que têm a atitude do Espírito também vão receber um salário. Amém? Você quer receber qual tipo de salário na sua vida? Qual o tipo de salário que você quer receber nesta manhã? Pense e reflita juntamente com Deus. A outra virtude seria a mansidão. Palavra grega que vem, que o apóstolo Paulo usa aqui, chamada prautes, que significa dócil, submissão. O poder sob o controle é algo parecido como um animal selvagem sendo domesticado. Esse é o termo que o apóstolo Paulo usa. Ele vai nos trazer a essência dessa palavra. A palavra mansidão, ela também vai ter o sinônimo de humildade. Quem é manso de coração também é o quê? Humilde. Aprendei de mim. Não foi o que Jesus falou? Ele vai botar justamente esses dois termos ligados. Então, felizes os humildes que receberão, porque receberão o que de Deus tem prometido. Mateus 5:5. Antes de Pedro receber o fruto, realmente, de fato, o que ele faz? No Monte Sêmine, no Monte das Oliveiras, ele ataca aquele soldado de forma impulsiva e é repreendido por Jesus. Mas depois que ele é chamado, ele é transformado. Moisés foi chamado o homem mais manso que caminhou nesta terra. Mas antes dele ser chamado, ele era o quê? Altivo e independente. Por isso que ele matou aquele homem, aquele soldado egípcio. Entende? Então, mas Deus levou o quê? 40 anos e moldou aquele homem. E o transformou de uma tal maneira que ele se tornou o homem mais manso. Que a Bíblia vai nos falar. Terceira característica ou virtude, eu queria levar nesta manhã, é o domínio próprio. O apóstolo Paulo vai usar a palavra grega ekikreteia, que significa autocontrole, domínio dos próprios desejos e apetites. Esse é o domínio próprio. E esse termo é usado pelo menos 2 vezes pelo apóstolo Paulo em outras 2 ocasiões. Lá em 1 Coríntios 9:25, quando ele vai falar sobre a disciplina que os atletas exerciam sobre o próprio corpo, ele vai usar a mesma palavra, domínio próprio. E em um outro momento, ele vai falar sobre o sexo com os cristãos. Está lá em 1 Coríntios 7:9, que também é o quê? Domínio próprio. Então, a falta de domínio próprio já derrubou reis, tiranos e já fez você perder o seu emprego. Entende? Às vezes, o propósito de Deus era você ser mantido ali, mas por falta de controle, por falta do autocontrole e domínio próprio, você não segurou. E chutou, Chutou o balde. Sabe de onde vem o termo chutou o balde? Vocês sabem. Vou contar rapidinho para vocês. Lembrei agora. Como naquela época romana
se fazia muito julgamento por morte, né? Não havia, às vezes, locais, não havia preparo para poder enforcar o acusado. Então ele usava o quê? Um balde, pendurava ele numa árvore e usava um balde. Olha só o termo chutar o balde, de onde vem? Então, quando era sentenciado à morte, era o momento, era o quê? Chutar o balde. E a pessoa era enforcada. Viu de onde vem chutar o balde? É bom a gente conhecer um pouquinho de história, né? Então, irmãos, esta manhã, os salvos vivem de forma coerente em relação a Deus. No verso 25, a gente vai ver essa comprovação. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O apóstolo Paulo ali fala, vivemos e andemos. Essa palavra no grego tem com nome como stochem, que significa andemos, que nos traz o sentido de uma fila, de uma ordem. Era um termo usado para a parte militar, a organização militar e também até na parte das danças. Então havia uma disciplina, andemos, nos comportamos de forma adequada, dessa maneira. Então o apóstolo Paulo ele vai nos dar essas referências, essas duas experiências distintas. Andemos no Espírito e possamos ser guiados pelo Espírito. No versículo 18 vai falar sobre isso. Que nós possamos ser guiados pelo Espírito. Então, nesta manhã, oro juntamente com vocês para que cada um de nós, eu e você, possamos andar no Espírito e possamos ser guiados no Espírito. Entende? Muitas das vezes as pessoas exaltam muito os dons e talentos. Você sabia que os dons e talentos podem ser imitados? Mas o fruto não. A máscara cai. Naquele momento de prova, a máscara cai. Eu posso ser um excelente pregador, eu posso ser um excelente músico, eu posso conhecer a palavra de Deus de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, conhecer versículos bíblicos, dons e talentos. Mas se eu não tiver as atitudes das virtudes do Espírito, do fruto do Espírito na minha vida, elas não vão poder ser imitadas. Amém? Vamos ficar de pé. Eu gostaria de convidar o pastor Luiz a estar orando. Amém. Irmãos, Deus abençoe e continue usando o pastor Aldirley. Sempre ouvir sobre o fruto do Espírito é o que deve nos fazer abaixar a cabeça. Porque, como ele começou na mensagem, não é algo natural. Por isso que não é fruto humano, é fruto do Espírito. Então, uma frase que eu guardei da pregação anterior dele foi viver com os pés na terra e com a cabeça nos céus. Quem tinha guardado? Então, se você não guardou, tá a reprise, adota isso para você. Viver com os pés na terra, mas com a cabeça nos céus. Porque se você viver com os pés na terra, a cabeça na terra, não funciona para o crente. Né? E a de hoje eu vou guardar. Quem não tem o fruto do Espírito, na hora da prova, a máscara cai. É boa ou não é? Essa é boa. Porque é na hora da prova é que ali tem o desafio. Eu pensei ali também a questão, o que é que o crente mais busca? Fruto do Espírito ou dons espirituais?
O que é que o crente busca mais? Fruto do Espírito ou dons espirituais? Dons espirituais, porque aí você aparece, você se projeta, você tem elogio, você é admirado. Agora, o fruto do Espírito é você dizer não para você e sim para o Espírito. Aí ninguém quer morrer, ninguém quer ir para a cruz. Tá? Então, busque mais o fruto do Espírito. Dons espirituais, você pode ter todos e ir para o inferno, porque são ferramentas de trabalho. Você sabia que tem gente que é muito bom em dons espirituais, mas a vida de santidade é zero. Vive vida de adultério, enrola, passa a perna nas outras pessoas, é desonesta, mas tem dons espirituais, não é? Então, quem verá o Senhor, quem subirá ao monte, é o limpo de mãos e puro de coração. Não tem nada a ver com dons, não é? Então, dons é ferramenta de trabalho. Agora, fruto do Espírito é vida de santidade. Eu fiquei pensando a relação dos 4 temperamentos com o fruto do Espírito. Qual é o seu temperamento predominante? Colérico, sanguíneo, melancólico ou fleumático? Por exemplo, os sanguíneos. Quem é sanguíneo aí, segura essa. Fruto do Espírito é alegria e amabilidade. O sanguíneo não é desafio. São pessoas assim. Desafio para o sanguíneo é domínio próprio. É querer ter iniciativa, vou falar e se segurar. Né? Quem é colérico? Qual é o desafio do fruto do Espírito? Paciência e amor. E o colérico, se o Espírito não segurar, ele sai destruindo tudo e todos. Você sabe qual é a área da vida que mais você precisa ter essa virtude, a paciência, como parte integrante do fruto do Espírito? Casados e solteiros, se segurem no casamento. Onde mais a sua paciência é testada é no casamento. As esposas são testadas com paciência, sabe como? Ela fala uma coisa agora com o marido, ele vai responder 10 minutos depois. E ela fica, já ouviu, não vai falar nada. E o marido é provado com a paciência no casamento, porque ele fala com a esposa uma coisa hoje, amanhã ele tem que repetir, depois tem que explicar 10 vezes de novo. Um tem demora para falar e o outro tem demora para entender. Quem é melhor? Ninguém. Mas sem o fruto do Espírito, o casamento tem muitas dificuldades. Não é? E eu vou orar agora, para terminar. Tá, obrigado. Agora, essa eu acho que é a chave de ouro, tá? Para você guardar hoje de manhã. O fruto do Espírito serve para quê? Para abençoar você, quando você produz. Os dons do Espírito servem para quê? Para abençoar outras pessoas quando você pratica. Então não é inteligente você buscar mais os dons do que o fruto. Porque aí você abençoa muita gente, porque você tem um dom legal, mas você vive uma vida cristã sofrida. Porque é para ter alegria e você vive triste. É para ter paciência e você é irritadiço. Então você não tem vida abundante. Então o fruto, diga assim, o fruto do Espírito é para abençoar a minha vida. Os dons do Espírito é para abençoar a vida de outras pessoas. Legal, não é? Não é? Então vamos orar? Você vai pedir a Deus fruto do Espírito, amém? Começa a pedir. Olha o teu ponto fraco aí do seu temperamento, fala, Senhor,
Misericórdia. Sou muito impaciente. Senhor, ai de mim, Senhor Espírito, eu vou continuar sendo impaciente com meu marido ou com a minha esposa. Não é? Isso se você quer que a sua vida seja abençoada. Se você só quer abençoar a vida dos outros, continua só pedindo dons. Mas hoje de manhã é para você orar sobre o fruto do Espírito que é deficiente na sua vida, que você naturalmente não produz. Se o Espírito não produzir, você sozinho não produz. Né? Você é melancólico, a sua tendência é viver sorumbático, triste, deprimido. Então, você tem que falar hoje de manhã: Senhor, isso não é fruto do Espírito, é eu viver triste. O fruto do Espírito é alegria. Embora eu seja um melancólico, você é um melancólico alegre. Amém? É assim que você tem que orar. Senhor, ajuda-nos a orar com objetividade neste momento, com clareza. Ajuda-nos nesta oração a reconhecer e identificar as áreas espirituais deficientes e que nós precisamos do Espírito, porque nós não vamos conseguir naturalmente dar um bom testemunho nesta área. Por isso, Espírito Santo, nós queremos entregar a chave nas tuas mãos, nós queremos entregar o domínio em tuas mãos. Às vezes nós somos pavio curto e nós precisamos do Espírito para ter domínio próprio, para andar a segunda milha, para contar até 10. Senhor, obrigado pela palavra que ouvimos, obrigado pela vida do pastor Valdirley e sobretudo, Senhor, porque certamente que ele tem os desafios dele, mas nós podemos reconhecer que ele é alguém que tem procurado demonstrar na sua vida o fruto do Espírito. Ó Deus, abençoa o teu povo nesta manhã, que essa palavra, nós possamos ainda ruminar nesse dia, ela possa não ser esquecida, ela possa gerar mudança em cada um de nós. Agora que nós vamos entregar nossas ofertas e dízimos, nós consagramos a Ti, pedimos que o Senhor abençoe a nossa casa, a nossa despensa, nosso trabalho, e que o Senhor abençoe este lugar onde nós congregamos, que a igreja local tenha com abundância como nós desejamos em nossa casa, para suprir as necessidades locais e para a expansão do Teu reino. Em nome de Jesus, amém.